Tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo aí a minha tela já ou não? Ok. Então, vamos começar. Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar falando da representação em valores por unidade dos transformadores. Então, na aula passada, eu resgatei um pouco da, da teoria de representação de valores por unidade, né? Mostrei novamente a vantagem de se usar com transformador monofásico, e depois eu parti para o transformador trifásico. A gente está falando de banco aqui, mas vale para transformador trifásico em núcleo único, vale a mesma coisa, tá? E a ideia é mostrar o que acontece quando você tem dados de um transformador monofásico, portanto, você tem impedância de curto-circuito, tensão nominal primária, tensão nominal no secundário e potência nominal. O que acontece quando você tem esses dados e utiliza para representar um transformador trifásico composto por 3 transformadores com esses dados que eu falei. Obviamente, como você tem 3 transformadores monofásicos, você pode fazer todos os tipos de ligação possíveis. Portanto, você precisa saber quanto vai valer a impedância de curto-circuito, o que vai acontecer com a fase do transformador, etc., nesses tipos de ligação. Só uma ressalva, né? Na aula passada eu falei sobre transformador na ligação estrela-estrela, e eu acabei, acho que, desenhando o transformador até um neutro aterrado, né? Isso é relevante nesse momento, não me recordo agora se eu desenho com neutro aterrado ou não, mas isso é relevante. A questão toda é que transformador estrela-estrela sem aterramento, ele é mais um exercício teórico, né? Você não encontra isso na prática, né? Você encontra transformador com neutro aterrado, mas isolado em estrela não, principalmente porque se você tiver uma carga desequilibrada, isso resulta em desequilíbrio, né, o deslocamento do neutro do transformador e, portanto, tensões desequilibradas nas demais cargas que você for ligar no seu sistema. Os transformadores na ligação delta-delta, que eu vou mostrar agora, também tem mais uma aplicação teórica aqui para mostrar para vocês o que acontece com os valores em PU do transformador trifásico obtido através de 3 transformadores monofásicos, mas ele também não é muito utilizado. Então, o que você tem na prática são transformadores estrela-estrela aterrados, né, dos dois lados, ou transformadores estrela-delta, às vezes o estrela aterrado. Tá? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai desenhar aqui um banco trifásico na ligação delta-delta, e vamos fazer as considerações da mesma forma que eu fiz na aula passada, a respeito do transformador na ligação estrela-estrela. Então, o primário aqui do transformador, o que eu preciso desenhar nesse primário é a impedância de curto-circuito, né, obtida por meio do ensaio de curto-circuito. Então, eu tenho o Z de curto-circuito, aqui eu tenho a mesma coisa. Aliás, se eu tiver isso aqui, eu preciso redesenhar a ligação, espera só um pouquinho. Vamos fazer a B e C. O secundário aqui, como eu refleti tudo para o primário, então era o desenho que eu estava fazendo, antes de qualquer impedância. Esse aqui é o transformador. Os dados que normalmente você tem são os dados de placa do transformador monofásico.
Então, os dados da unidade, toda vez que ele faz o autosave, aqui ele trava a minha tela. Os dados da unidade vão ser a potência nominal do transformador, a tensão nominal do primário, a tensão nominal do secundário e a impedância de curto-circuito em valores por unidade nas bases do transformador. Então, aqui eu tenho tensão nominal do primário e tensão nominal do secundário. Quer dizer, então, que eu tenho essa tensão aqui, hipoteticamente, é igual a tensão nesses terminais aqui, AB, se o transformador estiver em vazio, né? E se a gente olhar para o transformador trifásico, a gente vai ter 3 vezes a potência nominal do transformador da unidade, né? A tensão do primário é a mesma tensão da unidade, né? Quer dizer, essa tensão nos terminais AB é a mesma tensão que aparece aqui na unidade, tá? No secundário, acontece a mesma coisa. E o que, que vai acontecer com o ZCC linha aqui, que eu chamei de ZCC linha na aula passada, que seria a impedância de curto-circuito do transformador trifásico nessas bases do transformador trifásico. Então, a primeira coisa que vocês observam, se vocês lembrarem da aula passada, é que quando eu tinha estrela-estrela, né, o raiz de 3 da tensão, da relação da tensão nominal na unidade para a tensão nominal no banco, compensava a potência nominal da unidade, que é 1/3 da potência nominal do transformador trifásico. Bom, o que acontece, e agora? Agora eu tenho 3 vezes Sn, mais eu tenho Vn1 da unidade igual a Vn1 do transformador trifásico, Vn2 da unidade igual a Vn2 do transformador trifásico. Ou seja, será que o que vai acontecer com o meu ZCC linha? Ele é igual ao ZCC? Fala, bom, talvez não, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, essa ligação aqui, né, onde está o ZCC, não importa onde ele está agora, porque os dois lados estão ligados em delta, tá? Mas essa ligação aqui é uma ligação triângulo, né? E quando a gente vai representar em valores por unidade, o que a gente faz é transformar o circuito trifásico no circuito na ligação estrela equivalente, e aí a gente representa ele em valores por unidade. A gente pode pegar uma fase dessa estrela equivalente e, a partir dessa fase, usar tensão de fase e potência nominal da fase, ou seja, 1/3 da potência trifásica, para representar em PU essa fase equivalente da estrela que representa, né, do circuito em estrela que representa o circuito trifásico, né? Ou a gente pode pegar os valores de linha e a potência trifásica e usar o mesmo conceito, que é o que a gente viu na aula passada. Portanto, eu tenho que olhar para esse transformador que está na ligação delta-delta e descobrir qual é o equivalente dele na ligação estrela. Então, o que, que eu tenho aqui no ensaio em curto-circuito? É um transformador onde a força eletromotriz é zero, se eu colocar em curto-circuito no secundário, e eu vou ter, então, né, o ZCC ligado dessa forma aqui. Então, se eu quiser fazer o equivalente em estrela, que é como a gente faz valores por unidade, quanto vai valer esse Z aqui? Ele vai ser 1/3 do ZCC. Então, a gente tem que pensar nisso daqui na hora de equacionar o transformador trifásico em banco, na ligação delta, a partir de um transformador monofásico com esses dados de placa que eu mostrei para vocês. Então, eu posso reescrever a equação, né? Então, eu tenho lá que o ZCC do transformador monofásico vai ser o Z vezes V nominal do primário sobre. Aliás, contrário, peraí. Hoje está meio difícil.
vai ser o Z dividido por Z de base, então isso aqui vai ser S de base sobre, deixar aqui em termos do valor nominal, né? Peraí. S nominal dividido por V nominal 1 ao quadrado, e o ZCC linha, que é o ZCC do banco, né, do transformador trifásico, vai ser Z sobre 3 vezes S nominal dividido por V nominal 1 ao quadrado. Então, esse 3 corta com esse, e eu chego à mesma conclusão que eu cheguei para o transformador na ligação estrela-estrela, que o ZCC do dado de placa do transformador monofásico é igual ao ZCC' do dado de placa do transformador trifásico na ligação delta-delta. Tá? Isso é importante, porque quando você compra um transformador, 3 transformadores para montar um transformador trifásico, né, você pega direto os dados de placa desse transformador monofásico e pode usar esses dados de placa, principalmente no que se refere ao ZCC, para representar o transformador em PU, quando você for fazer algum cálculo usando valores por unidade. Tá? Bom, está faltando ainda o transformador na ligação estrela-delta, ou delta-estrela, tanto faz, né? Então eu vou desenhar aqui um pouco diferente, deitado aqui para caber no... Por enquanto eu não vou desenhar a impedância, vamos discutir isso aqui antes. Então, A, B, C. Isso aqui pode ser Vn1 para Vn2. Isso aqui vai ser A, B, C. Então, a ligação aqui é estrela e a ligação aqui é delta. Os dados da unidade são os mesmos. Ou seja, potência nominal do transformador, tensão nominal primário, tensão nominal do secundário e os ECC da unidade. E os dados do banco vão ser 3 vezes SN, afinal de contas eu tenho 3 transformadores. Agora vamos olhar para a tensão do primário, né? O Vn1 aqui da unidade é a tensão VAN. Quando você olha para o banco trifásico, você usa tensão de linha. Então aqui vai aparecer raiz de 3 Vn1. Aqui não, aqui eu tenho tensão na unidade é igual a tensão no banco trifásico. Então, o Vn2 aqui. E o ZCC linha. Tudo bem? Bom, vamos olhar. Se eu tivesse colocando a impedância desse lado, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Se eu tivesse colocando a impedância desse lado, né? O meu ZCC do transformador, né? Eu teria que fazer uma abordagem exatamente igual a essa abordagem aqui para obter a relação entre a impedância de curto-circuito da unidade e a impedância de curto-circuito do banco trifásico. Se eu colocar o ZCC, né, porque aqui eu teria ZCC sobre 3, se eu colocar aqui o ZCC desse lado, aí é ZCC, porque eu estou na ligação estrela, então eu não preciso fazer estrela equivalente, porque eu já estou em estrela, e eu uso a mesma, eu faço a mesma análise que eu fiz na aula passada. Então, olhando por um lado do transformador ou pelo outro lado do transformador, é a mesma coisa que eu olhar por um lado, naquela dedução da estrela-estrela, ou pelo outro,
nessa dedução delta-delta. Então, também dá no mesmo. Quer dizer, o ZCC da unidade é igual ao ZCC do banco trifásico. Então, o ZCC igual ao ZCC', colocando o ZCC no primário ou no secundário. Ou seja, sempre vai ser igual. Tá? Com relação à impedância, está resolvido. Agora a gente precisa relembrar o que o Silvio falou na penúltima aula, que são as relações entre as fases das grandezas. Né? Quer dizer, se eu tenho tensão de fase de um lado, quer dizer, eu tenho tensão aqui, que é um VAN, certo? Ela vai induzir uma tensão VAB desse lado aqui, que está em fase. Então, o VAB desse lado está em fase com o VAN aqui. Se esse VAB está adiantado desse VAN de 30 graus, esse VAB aqui está atrasado em relação a esse VAB de 30 graus. Você pode desenhar isso daqui, quer dizer, vamos imaginar que eu tenho aqui VAN, né? Presta atenção aqui no subscrito, né? Eu estou usando o A maiúsculo para representar aqui esse lado do transformador, tá? Então, VAN, VBN aqui e VCN aqui. Quem é que está em fase com o VAN? Se for um transformador ideal, quem está em fase com o VAN, quer dizer, tem o VAN aqui, né? Quem está em fase com o VAN é o VAB aqui, ó. Então, quem vai estar em fase aqui vai ser VAB, certo? Só que o VAB aqui, ele está adiantado de 30 graus em relação ao VAN. Então, o VAB do lado estrela, ele está adiantado de 30 graus do VAB do lado triângulo. E acontece o contrário se você tiver a ligação triângulo-estrela, tá? Então, isso aqui só retomei aquilo que o Silvio já apresentou para vocês. Então, eu vou colocar uma tabelinha aqui só para isso aí ficar registrado, tá? Então, é uma tabela aqui do circuito equivalente dos transformadores em valores por unidade. Então, eu tenho o transformador estrela-estrela, que a gente viu na aula passada. A representação dele em PU é igual à representação de um transformador monofásico, afinal de contas, o PU é uma representação monofásica, nesse caso, né? Então, eu tenho o transformador representado dessa forma, aqui o V1 no primário, V2 no secundário, e o ZCC aqui do transformador YY. Transformador delta-delta, que a gente acabou de ver, vai ser a mesma coisa. Eu tenho o ZCC, V1 aqui, V2 aqui, Y delta, aqui tem a gente tem que considerar essa defasagem, ou seja, eu saio do Y para o delta, o sinal atrasa de 30 graus, que eu mostrei para vocês, né? Vamos voltar aqui para trás para ver. Né? O sinal AB atrasou de 30 graus em relação ao sinal azão-bezão. Então, aqui eu tenho que colocar um elemento que dá uma confusão na cabeça de vocês, isso daqui. Eu já vou tentar explicar. Que ele atrasa de 30 graus o sinal. Então, V1. V2, e aqui eu tenho o CCC. E o delta estrela,
que aí, ao invés de atrasar, adianta os 30 graus. Bom, um detalhe importante, pessoal, é que essa representação aqui, ela vale para a sequência positiva, né? Se eu colocar a sequência negativa, isso aqui vira mais 30, e isso daqui vira menos 30, se for sequência negativa, tá? Aqui é a sequência negativa. Por quê? Por causa disso, pessoal. Né? Se eu tiver sequência positiva, eu tenho ABC dessa forma. Se eu tiver sequência negativa, eu tenho ACB, e a relação vai mudar, obviamente. Porque o VAB vai estar atrasado em 30 graus aqui, né? E o VAB vai estar aqui, junto com o VAN. Então muda a fase, troca o sinal da fase ali. O que vocês confundem muito é o que faz esse treco aqui, tá? Esse quadripolo aqui nada mais faz do que mudar a fase do sinal antes e depois. Então, por exemplo, se eu tiver alimentando o transformador aqui pelo lado V1, sem carga nenhuma do lado V2, o que vai acontecer é que o V2 ele é exatamente igual ao V1 em módulo, só que ele está atrasado em 30 graus. É exatamente isso. Se eu injetar uma corrente I1 aqui, quando ela passa pelo defasador, você tem um I2 que está atrasado de 30 graus. É só isso que acontece, tá? Bom, só que isso aqui é importante quando a gente for estudar desequilíbrio, tá? Porque isso aqui vai representar vai representar adequadamente alguns fenômenos que acontecem quando a gente tem desequilíbrio, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar aqui para esse transformador. Se eu alimentar, por exemplo, uma carga só aqui no AN, por exemplo, né? Coloco uma impedância aqui no AN e deixo o B e o C vazio, sem nada, sem carga nenhuma. Aonde vai aparecer a corrente no primário? Vai aparecer aqui no AB, né? Então, uma corrente na fase A aqui vira uma corrente que circula aqui pelo AB. E você consegue representar corretamente esse fenômeno usando os defasadores. Já adianto para vocês que esse tipo de representação não é muito usual, tá? Isso aqui foi uma ideia que o Roba teve. O Roba foi um dos mentores do livro verde, tá? Foi o primeiro, foi das apostilas dele que saiu aquele livro verde. Foi ideia dele, assim. É difícil você encontrar isso em outros livros de sistemas de potência. Bom, antes de terminar essa parte de valores por unidade, eu preciso dar mais um item, que é mudança de bases. Né? Então, vou falar um pouco sobre isso e por que a gente faz mudança de bases. Pessoal, antes de mais nada aí, alguém tem uma dúvida? Tá claro isso daí? Também, isso aí, Perini. Todas as tensões secundárias de São Paulo foi ele que definiu. Diga, Alexandre. Estrela isolada, estrela aterrado, você está falando? Nesse. Ah, calma lá. Não, peraí.
Aí você está entrando em outros detalhes, onde entraria uma impedância de aterramento nessa representação, né? A gente vai ver depois. Por que a gente vai ver depois, Alexandre? Porque eu estou admitindo que o circuito é equilibrado e a fonte é simétrica, tudo bem? Então, se eu estou admitindo isso, na hora que circular corrente pelo transformador, ela nunca vai circular para o neutro, porque a rede é equilibrada e a fonte é simétrica, então a soma das três correntes é zero. Então, estar aterrado ou não estar aterrado, nessa condição específica, que eu estou mostrando valores por unidade para vocês, ela não vai aparecer. Não precisa, você entendeu? Porque não circula corrente por ali. Agora, se você tiver uma carga desequilibrada, ou uma fonte assimétrica, ou ambas as situações, aí sim você precisaria representar a impedância de aterramento, né? E aí a gente vai mostrar para vocês mais para frente como é que se representa isso. Tem uma forma brilhante de representar isso daí, que é separar os circuitos e fazer por superposição, né? Que o pessoal chama de componentes simétricas, mas nada mais é do que superposição de efeitos. E aí você consegue representar esse fenômeno de corrente circulando para o neutro e, portanto, né, como é que você representa uma impedância de aterramento se houver. Tá claro? Bom, então vamos voltar aqui, né, e falar um pouquinho sobre mudança de bases. Por que se faz mudança de base? Você, poxa, eu vou transformar tudo em PU, depois eu tenho que mudar as bases. Por que eu faço isso? Na verdade, vamos pensar na seguinte situação hipotética. Aqui. Imagina que eu tenho um gerador, tá? Esse gerador, portanto, ele vai ter uma tensão nominal, vai ter uma impedância nominal e vai ter uma potência nominal. Esse gerador é conectado numa barra, onde tem um transformador. Esse transformador vai ter relação de transformação Vn1 para Vn2, vai ter uma potência nominal, que eu vou chamar de Sm do transformador, tipicamente a potência trifásica, a gente está trabalhando com circuitos trifásicos, e tem a impedância de curto-circuito. E a forma de ligação que eu não vou representar aqui nesse momento. Aí eu tenho uma linha, essa linha ela pode ter impedâncias próprias e mútuas, né? Uma linha equilibrada, então, própria por fase e mútua entre fases são iguais, né? Então, isso aqui, tipicamente, é valor percentual, isso aqui é valor percentual, isso aqui é ohms por quilômetro, né? Aí, essa minha usina de geração é ligada no sistema interligado brasileiro, que pode ser representado por um equivalente aqui de TVNAM. Então, eu tenho um VTVNAM equivalente aqui e um ZTVNAM. Tá? Isso aqui é uma representação bastante comum. Né? E aí você fala assim, eu quero fazer um cálculo aqui de corrente fornecida por esse gerador numa condição específica de injeção de potência aqui pela turbina, mais uma corrente de excitação aqui no enrolamento de campo, etc. Você quer saber essa corrente aqui em PU. Tá? Por quê? Porque se você sabe que esse gerador tem que fornecer um PU nas condições nominais, né, ou algo próximo disso, você quer saber essa corrente aqui para saber se o gerador está fornecendo a potência que você quer. Agora, percebam a confusão que vocês se meteram se vocês tentarem usar direto o valor PU. Por quê? Porque esse Z aqui foi obtido com essa base e essa base. Esse Z aqui foi obtido com essa potência de base e essas tensões de base. Aqui não está em PU. Né? Tipicamente você não tem esse valor. E isso daqui pode estar em volts e ohms. Tá? Se você estiver fazendo um estudo para o setor elétrico, provavelmente esses equivalentes aqui vão estar em PU. Né? Você vai pegar isso aqui de um software chamado Anafaz, desenvolvido aqui no Brasil, para estudos, por exemplo, de curto-circuito. E isso aqui está em valores por unidade nas bases do Anafaz. Né? Eu falei, e aí, o que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema aqui? Você precisa
deixar todo mundo na mesma base, né? Não dá para comparar quantos salários mínimos você recebe no Brasil, quantos salários mínimos um trabalhador recebe nos Estados Unidos, se você usar como comparação o salário mínimo americano e o salário mínimo brasileiro. Quer dizer, eu recebo, sei lá, 5 salários mínimos no Brasil, o cara recebe 5 salários mínimos americanos. Que tipo de comparação você pode fazer? Não são iguais, obviamente. Então, é esse o problema que a gente tem aqui. Eu preciso adequar as bases para poder fazer uma análise consistente, usando valores por unidade. Então, mudança de base é essencialmente isso. Então, é uma operação que consiste em determinar o valor de uma grandeza em uma determinada base, né? A partir do valor dessa grandeza em outra base. Então, o que, que se faz? Se for tensão, Olá, meu nome é Alan Nascimento Guimarães. Eu sou mestrando em Engenharia de Sistemas pelo LAC, orientado pelo professor Cláudio Garcia e coorientado pelo professor Eduardo Lorenzetti Pellini, do Uniprot. O projeto E-Group foi concebido partindo do pressuposto que nós, como engenheiros, juramos praticar nosso conhecimento científico para contornar problemas com soluções rápidas e de Eline, grande impacto para o desenvolvimento da sociedade. eu também estou na dúvida do que está Oh, que acontecendo. isso aí? Peraí, estou todo mundo com o microfone fechado, sei lá o que aconteceu, gente. Acho que foi o Pellini que. Acho que o Peline está preparando alguma coisa. Preparando alguma coisa lá. Beleza, Peline. Tá gravado, viu? Vamos lá. Continuando aqui, Por pessoal. um momento achei que fosse propaganda aqui nas aulas agora. É, também estava achando. Bom, então para tensão, Se o Pellini tá vendendo, eu compro. tá com a moral boa, hein? Vamos lá. Então, tensão, eu tenho a tensão no V em uma base VB. Quanto vale essa tensão V numa base VB'? O que eu preciso fazer? Eu preciso obter o valor de V em volts para depois obter o valor de V' na nova base VB'. Então, eu sei que V em PU é V sobre V de base. Então, V é o Vzinho sobre V de base. E o V', quem que vai ser? Vai ser o V dividido por VB'. Portanto, o V' vai ser V vezes V de base sobre V de base linha. Tudo bem? É só mudar. Isso aqui é uma regra de três, meio... mas vamos colocar aqui. Corrente, acontece a mesma coisa. Então, eu tenho I em uma base I de base, e a nova corrente I' em uma base I B' vai ser
a mesma coisa. Então, eu tenho a corrente em PU, é a corrente em amperes dividido por I de base, portanto, a corrente I em amperes é o I em PU vezes I de base. A corrente I' vai ser a própria corrente em amperes dividido pela nova base, IB'. Portanto, I' vai ser I vezes a base antiga dividido pela base nova, IB'. Né? Você pode fazer a relação, só lembrar, né, que o IB vai ser S de base dividido por raiz de 3 V de base. E aqui o IB', S de base sobre raiz de 3 V de base. Né? Se você quiser escrever em relação às grandezas fundamentais. A mesma coisa vale para potência e impedância. Então, potência. Eu vou ter P em termos de S de base, e eu vou ter um P' em termos de S de base linha. Portanto, P, vamos representar como S, acho que é melhor, né? Vou chamar de S, não de P. Eu tenho P e Q aqui. Espera aí, melhor. Então, aqui eu vou ter S, S'. Mesma coisa, S vai ser a potência de S de base. Portanto, a potência é o S vezes S de base. O S' vai ser o S dividido por S de base linha. Portanto, o S' vai ser S vezes S de base linha. Vou colocar só o símbolo aqui de número complexo, que é melhor. Aqui também, deixa eu voltar aqui, colocar só o símbolo de PU. Aliás, desculpa, de fasor. Isso aqui tem todas as grandezas complexas, né? As bases não. A mesma coisa vai para a corrente. Aqui tem um pontinho, aqui e aqui. E a impedância vale a mesma coisa. Então, você tem Z em termos de Z de base, você vai ter Z' em termos de Z de base linha. Então, Z vai ser Z em ohms dividido por Z de base. Portanto, o Z vai ser igual a Z em PU vezes o Z de base. E o Z' vai ser Z sobre Z de base. Portanto, o Z' vai ser Z em PU original vezes Z de base sobre Z de base linha. Dado que o Z de base é V de base ao quadrado sobre S de base, o Z de base linha é V de base linha ao quadrado sobre S de base linha. Eu poderia reescrever o Z' como Z vezes V de base ao quadrado sobre V de base linha ao quadrado vezes S de base linha sobre S de base. Tá? Então é só isso, pessoal. E é importante porque você precisa compatibilizar as grandezas em PU, porque normalmente o que você tem no sistema é um sistema com bases diferentes. Né? Então você tem uma base aqui, você tem outra base aqui, né? Eventualmente você tem uma terceira base aqui, né? Então cada sistema, cada pedaço do seu circuito representado por meio de uma base diferente. Então não faz sentido fazer nenhum cálculo nesse circuito, a menos que você consiga compatibilizar, né? E como é que você faz isso?
O que se faz, pessoal, que aí é a parte final aqui de PU, é onde tem transformador, você vai criar uma área diferente, né, de escolha de PU. Então, deixa eu fazer isso aqui numa outra página, eu acho melhor. Então, imaginar que eu tenha um sistema, tem uma fonte aqui, estou desenhando um MIF lá, tá, pessoal? Mas tem um transformador aqui. Imaginar que eu tenho uma linha, tem uma outra barra, tem um outro transformador, tem uma outra linha aqui, uma outra barra e uma carga conectada no final desse sistema aqui. O que se faz para resolver esse sistema, então, em valores por unidade? Você precisa primeiro definir as regiões cujas tensões são diferentes, né? Então, onde tem transformador, a tensão no primário é diferente do secundário. Então, tem uma região aqui, tem outra região aqui. Né? Qual a escolha que você faz de tensão de base? Normalmente, você escolhe a tensão de base do primário igual a tensão de base desse lado igual a tensão nominal do primário desse transformador. A tensão do secundário desse transformador, a tensão de base dessa área aqui do meu sistema. E depois, a tensão do secundário desse transformador, a tensão de base dessa terceira parte do sistema. Então, eu tenho aqui 3 partes. Né? Vou chamar aqui de parte 1, parte 2, e aqui é a parte 3 do meu circuito. Para todas as partes, eu vou escolher o mesmo S de base. Tá? Agora, vou imaginar que eu tenho aqui esse transformador VN1, VN2. Tá? Se você levou a tensão, por exemplo, a 138, muito provavelmente, quase que obrigatoriamente, esse transformador aqui da região 2 tem que ter a mesma tensão nominal do transformador que está entre a região 1 e 2. Então, aqui vai ser um VN2, uma tensão V nominal 3, que eu vou chamar aqui, tá? Só para não ficar igual ao primeiro transformador. Então, o que você vai fazer? O V de base dessa zona 1, que eu vou chamar de VB1, é VN1. Para você manter a regra de formação de PU, de modo que você consiga eliminar o transformador, você tem que escolher o V de base da região 2 como V nominal desse transformador que está entre as regiões 1 e 2. E aí o V de base da região 3 como a tensão nominal do secundário transformador que está entre as regiões 2 e 3, que eu chamei de VN3 aqui. Tá? Fazendo isso daqui, você obtém todas as grandezas de base, né, e depois verifica, né, quais são as grandezas que estão em PU dos equipamentos do seu sistema que devem ser modificados para essa nova base. Se você escolheu a própria tensão do transformador, se a potência escolhida for igual à potência do transformador, você não precisa fazer nada com o transformador. Né? Agora, isso é difícil de acontecer. Por quê? Porque o sistema interligado tem diversos transformadores, então a potência de base nunca vai ser a potência típica de um equipamento típico. Tá? Talvez, para simplificar, você possa fazer isso para resolver, mas normalmente não acontece isso. Então, no final das contas, acaba que você tem que fazer mudança de base para todo mundo. Né? Ou, na melhor das hipóteses, você escolhe o S de base como, sei lá, S nominal do transformador 1. Então, você não precisa mexer no transformador 1, mas certamente, ou muito provavelmente, você vai ter que mexer no transformador que está entre as regiões 2 e 3 e no gerador, não vai ter jeito. Tá? Então, isso aqui é um jeito de você escolher as grandezas de base para depois aplicar a mudança de base aonde precisa ser aplicado para obter um circuito em valores por unidade que seja fidedigno ao circuito no sistema internacional. Né? E aí você calcula as outras grandezas de base decorrentes dessas grandezas fundamentais, calcula o que você quiser em valores PU e depois obtém os valores em amperes, volts, watts, etc., que são os valores de interesse. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E aí, pessoal, dúvidas? Diga, Beatriz.
É, vamos lá, primeiro, vou responder primeiro o Otávio e depois você, Beatriz, espera aí. O S de base tem que ser um só para todas as partes do circuito, senão não vai fazer sentido, tá? Acontece que se você escolher um S de base que não é o S nominal de nenhum equipamento, muito provavelmente você vai ter que fazer a mudança de bases para todos os equipamentos. Não é um problema fazer mudança de base, é uma regra de 3, né? Mas tem que tomar esse cuidado. Beatriz, não necessariamente, Beatriz. Tensão, o transformador é sempre assim, olha, ele tem um lado de alta tensão, que tem mais espiras, e um lado de baixa tensão, que tem menos espiras. Como você liga ele no sistema, e aí você vai chamar de primário e secundário, depende do que você está fazendo. Por exemplo, usina de geração, você não tem tensões muito elevadas como no sistema de transmissão. Então, na saída da usina, você tem um transformador elevador. Ele pega a tensão de um gerador, por exemplo, de 15 kV e eleva, sei lá, em Itaipu, por exemplo, a saída do gerador deve ser 18 kV e eles elevam para 500 kV dentro lá da usina. Tá? Agora, quando está chegando perto do consumidor, a tensão no secundário do transformador é sempre menor. Né? Então, por exemplo, chegou numa subestação da Eletropaulo. Tipicamente, a entrada da subestação da Eletropaulo, você tem níveis de tensão de 138 kV, 88 kV, 69 kV. Aí, essa tensão de entrada, que a gente chama de tensão de subtransmissão, é transformada para uma tensão de distribuição de média tensão. Então, isso em São Paulo é transformado para 13.800 volts, né? 13,8 kV. Então, se você olhar para o poste que tem perto da sua casa, os 3 fios que estão em cima do poste têm tensão de linha de 13,8 kV. Aí tem um transformador no próprio poste, e esse transformador faz a redução da tensão de 3,8 kV de linha para 220 kV, para 220 volts de linha, né? E o transformador tem o secundário ligado em estrela aterrada. Então, você tem tensão de linha 220, que alimenta o seu chuveiro, e 127 para alimentar o resto da casa. Tá? Então, depende. Você tem transformadores elevadores e transformadores abaixadores. Tipicamente, elevador para conectar as usinas de geração no sistema interligado e abaixador para conectar o sistema interligado na casa do consumidor. Não, Beatriz, são tensões diferentes. Completamente diferentes. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho ali uma usina de geração produzindo tensão com 15 kV. Aí eu tenho um transformador de 15 kV para 138 kV. Aí eu tenho uma tensão de 138 kV na linha, né? Aí chegou no outro transformador perto da carga. Ali eu abaixo de 138 kV para 13,8. Entendeu? 13,8 não é igual 15, tá? E não precisa ser. O que você precisa garantir em PU, para eliminar completamente o transformador e substituir ele simplesmente pela impedância de curto-circuito, o que você precisa é garantir que a relação de transformação seja mantida na relação de bases. Só isso. Igor, eu vou ser bastante honesto com você, não fui eu que fiz a atividade 4. Eu acho que o Silvio pode responder melhor para você. Dúvidas ainda, pessoal? Tá, então é o seguinte. Eu deixei. Então, gente, Lucas e Igor, vamos lá. Eu nem olhei direito o enunciado da atividade 4, porque não fui eu que fiz. Então, eu preciso da ajuda aqui do Pelini e do Silvio, que foram eles que fizeram. Na verdade, o Silvio fez e o Pelini implementou. Se não me engano, foi isso. Tá, vou fazer o seguinte, então, peraí. Beleza, então, eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês, eu tenho um exercício de PU aqui para a gente resolver na aula de hoje, tá bom, Beatriz? Eu vou colocar agora no Open Board. Na verdade, eu separei 2 para fazer, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar isso aqui primeiro. Vocês estão enxergando, pessoal, o exercício?
A resolução tá boa? Tá tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, tem uma figura, que essa figura ali de baixo, mostra um sistema de potência, no qual foram representados de maneira simplificada os subsistemas de transmissão, de subtransmissão e de distribuição primária. Tá? Então, se vocês olharem para a figura, eu tenho uma barra, que é a barra 001, com 13.8 kV, uma barra 002 de 500 kV, então eu tenho o transformador T1 que eleva de 13.8 kV para 500 kV, depois eu tenho a linha 1 entre as barras 002 e 003, depois eu tenho um outro transformador entre as barras 003 e 004, que é o T2, que abaixa a tensão de 500 kV para 69 kV. Aí eu tenho um trecho de rede de linha, né, entre as barras 4 e 5, que é o L2, no nível de tensão de 69 kV. Depois eu tenho um outro transformador T3 entre as barras 5 e 6, que abaixa novamente a tensão de 69 kV para 13.8 kV. Aí eu tenho mais um trecho de linha entre as barras 6 e 7, que é o trecho L3, e depois um transformador que faz a baixa tensão de novo de 3.8 kV para 220 volts. Tá? E vamos olhar os dados aqui desse exemplo. Então, eu tenho os dados dos 4 transformadores. O que eu tenho de dado aqui? Eu tenho as tensões primárias e secundárias deles, que é a potência nominal dos transformadores, e aqui as reatâncias de curto-circuito. Então, são transformadores que, nesse exemplo aqui, não tem perdas, tá? Só tem a parte reativa da impedância de curto-circuito. Eu tenho linhas de transmissão, as linhas L1, L2 e L3, para cada nível de tensão. Eu tenho os comprimentos dessas linhas e a impedância própria dessas linhas. Tá? Nesse caso aqui, não tem impedância mútua. E eu tenho cargas em cada uma dessas barras. Né? Então, cargas aqui de potência constante. Então, na barra 5 eu tenho uma carga de 20 MVA, com cosseno φ 0,85 indutivo. Barra 7, 3 MVA com 0,8 indutivo. E na barra 8, 50 kVA com 0,9 indutivo. E a tensão na barra 1 é 13,8 kV. Então, ali é como se eu tivesse uma fonte de tensão ideal com 13 kV de volts, de tensão nominal. Espera aí. Deixa eu só ver quais são as perguntas, que eu acabei, acho que não copiando aí. Não, ele quer a tensão em cada barra e a corrente em cada trecho do sistema, que está escrito ali no início do enunciado. Então, eu quero saber as tensões. Quer dizer, aqui eu sei que é 3,8 kV, que está dado, certo? Mas eu quero saber a tensão aqui, 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 aqui e aqui. E eu quero saber as correntes. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Isso aqui é um exercício que evidencia bem a vantagem de se usar valores por unidade. Tá? Eu acho que aqui não tá dizendo o tipo de ligação dos transformadores. Tá? Deixa eu ver se ele adotou alguma coisa diferente de transformador YY, eu acho que não. Tá. Então, vamos assumir que os transformadores estão ligados em estrela-estrela. Tá? Então, aqui. E eu vou conduzir, né, a resolução, mas a gente tem tempo ainda na aula de hoje, agora são 8h25, né, se não me engano. Isso aí, 8h25. E eu quero que vocês tentem resolver. A gente tem tempo para olhar para esse exercício devagar, com calma, para a gente poder sanar todas as dúvidas. Então, deixa eu só redesenhar aqui, que eu acho que está muito pequeno ali, para a gente discutir um pouco isso por aqui vai. Né? Quer dizer, esse arranjo transformador, linha, transformador, se repete. Tá? O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar definir as áreas que têm valores de base distintos. Né? Onde tem transformador, você tem duas áreas. Né? Então, aqui, por exemplo, vou chamar de 1 aqui e 2 aqui. Tudo bem? Então, você vai ter um V de base 1 aqui, um V de base
2 aqui, tá? Você vai escolher um S de base comum para todas as áreas, tá? E por que é vantagem usar PU? Você tem um monte de transformador aí. Se você reduzir esse circuito em PU corretamente, o que vai acontecer? Tá, entre a barra 1 e a barra 2, eu tenho a impedância do transformador 1. Entre a barra 2 e a 3, uma outra impedância. Entre a barra 3 e a 4, outra impedância. Entre a 4 e a 5, outra impedância. Entendeu? E por aí vai. Quer dizer, a corrente que você achar em PU aqui, basta depois você, por trecho, imaginar que isso aqui seja barra 2 e barra 3, eu quero a corrente no trecho 2, 3 em ohms. É só você pegar aqui o I de base do trecho 2 e multiplicar o I que você obteve em valor por unidade. Aí você vai ter a corrente no trecho 2, 3. Tudo bem? Então, pessoal, vamos tentar fazer isso daí. Eu vou deixar ali o exercício aberto, tá? Giovanni, Oi, Ciro, fala. posso só fazer uma sugestão, É. pessoal? Colocar, por exemplo, o último transformador lá, ou o terceiro, em uma estrela delta, como que para eles depois aplicarem, que vai dar a modificação só na fase. Ah, tá bom. Tá bom. E aí eles Considere. Tá exercitam. bom. Tá ok. Então faz isso, gente. Considera que o T4, então todos os transformadores de estrela, exceto o T4, que está estrela delta. Beleza? E aí vocês treinam também o defasador de 30 graus, menos 30 nesse caso, para a gente ver se vocês entenderam isso daí. Tem uma pequena dificuldade aqui, que são as cargas de potência constante, né? Mas também acho que não vai complicar tanto o cálculo assim. O que tem que fazer processo iterativo, né, Silvio? Sim, mas aí a dica é desconsiderar por enquanto que tem essa defasagem, faz tudo, e aí depois no final, a corrente que você calculou, aí você coloca o defasador. Essa que é a dica. Numa rede que você tem estrela delta, né, transformador, em PU você resolve tudo como se não existisse aquela defasagem. Aí depois você coloca as devidas defasagens depois que você calculou tudo. É isso aí. Então, pessoal, façam da seguinte forma: sigam aí o conselho do Silvio, quer dizer, mesmo que tenha o transformador Y delta, considere ele YY inicialmente, tá? E a mesma coisa que você refletir a carga que está no secundário desse transformador em PU para antes do defasador, quer dizer, deixar como se fosse o defasador em vazio ali. Não mudar nada. E vocês vão ter que fazer um pequeno processo iterativo, porque a carga de potência é constante. Mas assumam que você tem um PU de tensão em todas as barras, para calcular a primeira corrente. Tá? 2 ou 3 iterações devem convergir. Mas se vocês fornecerem para a gente primeiro as primeiras iterações, dá para a gente checar se isso aí está certo. Tudo bem, pessoal?